E aí pessoal, nós estamos de volta para mais um clube de leitura do SideQuest, esse espaço onde a gente faz reviews de livros, reviews de histórias que estão saindo nos livros, talvez de lançamentos, mas principalmente daqueles livros que nos marcaram e daqueles momentos que nos encheram o coração, aquelas sagas que mexeram com a nossa vida. E hoje eu quero falar de uma delas, que é a saga Duna. Eu tô falando dela agora porque eu li ela um bom tempo atrás, mas ainda assim agora começou a sair finalmente as primeiras fotos da adaptação do Denis Villeneuve, que é o diretor responsável por Blade Runner 2049, por A Chegada e por outros filmes maravilhosos dos últimos anos, que inspirou um pouco de fé nessa adaptação. Primeiro porque a primeira adaptação que esse filme teve lá em 1980 não foi um grande sucesso. Ela foi dirigida pelo David Lynch, um diretor extremamente experimental e que foi um pouco manipulado pelo estúdio para fazer um filme um pouco mais comercial, e nesse meio termo ele meio que se perdeu e acabou saindo uma coisa bem nada a ver com a história, perdeu vários elementos importantes dessa história. Depois a gente teve uma série para sci-fi que talvez tenha sido a melhor adaptação de Duna até o momento, mas da mesma forma ela aborda muito de forma rasa alguns dos conceitos mais profundos dessa história, apesar de ser uma série um pouco melhor do que o filme original, mas ainda assim eu particularmente não gostei tanto dela. E ela adapta não só o livro Duna, como ela adapta também Dune Messiah, que é o segundo livro, o Messias de Duna, e também Os Filhos de Duna, que é o terceiro livro da série. Mas com o retorno de Duna para o mainstream, com esse filme do Villeneuve, que vai ter um elenco absolutamente sensacional, com Jason Momoa, Timothée Chalamet, Jason Isaacs, Josh Brolin e outros atores de qualidade, com esse diretor incrível, com um diretor de fotografia maravilhoso, eu acho que a gente pode ter pela primeira vez uma adaptação que faça jus a essa, que é uma das principais franquias e uma das principais sagas de ficção científica recentes do nosso mundo. Então a ideia nesse vídeo é introduzir vocês ao mundo de Duna, falar brevemente sobre por que eu gosto tanto desse universo, o que me chama tanta atenção nele, falar daqueles pontos que eu acho que são os pontos fortes dessa saga e, claro, detalhar um pouquinho mais da história para vocês já irem com um pé mais ou menos sabendo do que se trata, não chegar muito perdidos, que isso é uma história extremamente complexa e pode ser um pouco confusa para iniciantes, e ao mesmo tempo também porque eu acho que o filme não vai fazer tanto sucesso, infelizmente. Eu espero que eu esteja completamente errado nessa última parte, mas vamos ver, só o tempo dirá. Então antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou também pode deixar seu like, seu dislike, não tem problema. E deixa um comentário aqui, o que você quer ver sobre Duna, o que você espera de Duna, o que você gostaria de saber mais sobre Duna para que eu possa fazer mais vídeos sobre isso. E claro, não se esquece de dar uma passadinha no nosso grupo no Facebook. Nos seguir lá, a gente pode sempre trocar ideias, eu tô sempre postando as notícias mais recentes desse filme, dessa produção. E claro, se você quiser comprar os livros, ficou interessado, eu vou deixar um link aqui na descrição da Amazon, onde você pode comprar ele tanto em versão digital quanto em versão física para você ler e descobrir mais desse universo incrível. Bom, o que é Duna? Duna é um livro escrito pelo Frank Herbert, que se popularizou na década de 70 e que é uma ópera espacial. Ele... Diferente de Star Wars, que surgiu mais ou menos na mesma época e que se foca muito mais naqueles filmes de aventura dos anos 30, Duna é muito mais um tratado sociológico quase, é uma história muito mais arraigada em questões religiosas, em questões políticas, ele trata muito mais sobre temas extremamente complexos, mas ele dá uma pintura de ficção científica, uma pintura muito mais atraente para discutir esses tópicos do que a nossa realidade atual. E ao mesmo tempo que ele está nesse limiar da ficção científica, ele se diferencia por não seguir convenções da ficção científica também, se baseando em outros autores como Aldous Huxley, Philip K. Dick ou o próprio Isaac Asimov. Ele cria seu próprio universo, suas próprias mecânicas de funcionamento, o que dá um ar todo especial e até um pouco exótico para essa história. E essa história se passa num futuro muito distante, onde a Terra não é mais povoada e o bem mais precioso do Império Galáctico é o tempero, um produto que só pode ser encontrado no planeta Arrakis, vulgo Duna, e que tem diversas funcionalidades. A mais importante delas, para esse universo, é permitir viagens espaciais através de dobras. E Duna é um planeta deserto e gigante, com apenas uma cidade imperial que sempre está em conflito com o povo local, conhecidos como os Fremens, que são moradores do deserto.
Além disso, a maior parte da extensão arenosa do planeta é habitada por vermes de areia gigantes, que assim como as abelhas que produzem mel, eles são os produtores do tempero. A história de Duna narra o conflito entre diferentes famílias poderosas desse império pelo controle do planeta e o monopólio dessas especiarias, que garante muito poder político para a família que domina. A gente começa conhecendo o clã Atreides, que é enviado para comandar Duna no lugar dos perigosos Harkonnens após suspeitas de corrupção. O Duque Leto Atreides é casado com uma ex-integrante da Irmandade Bene Gesserit, Jessica Atreides, uma ordem religiosa que utiliza o tempero para rituais nos quais elas podem visitar as consciências passadas de sua seita para tentar tomar a melhor decisão para o futuro delas. Elas são basicamente uma seita de freiras quase, mas elas têm um poder muito mais influente, bem quase no nível da Igreja Católica. E elas acreditam que um dia um homem predestinado vai ser capaz de utilizar o tempero para não apenas ver o passado, mas prever caminhos para o futuro. E eles chamam esse cara de o Kwisatz Haderach. A minha pronúncia provavelmente está errada, mas é que eu não sei realmente como é que se pronuncia isso aqui. E quando eles testam Paul Atreides, o filho do Duque Leto e filho da Jessica, elas entendem que talvez ele possa ser o escolhido. Durante a história, o conflito com os Harkonnen, que estão muito puto da cara que tiveram que ser tirados de Duna, acabam se intensificando e eu prefiro parar por aqui para não estragar as surpresas da história. Duna tem muitas reviravoltas. Muita gente na época que Game of Thrones começou a sair comparava ele muito com Duna por causa das tramas políticas, das traições e de tudo que acaba acontecendo. E tem realmente muitas reviravoltas. Ela é uma história que se utiliza de alguns trejeitos da jornada do herói e de outros tipos de clichês, mas ela utiliza de uma forma nova. E isso é muito bom porque a gente acaba não caindo naquela mesmice da mesma história de sempre, do escolhido e etc, etc, etc. Acaba sendo algo muito mais natural dentro dessa história e acaba não tendo todo o peso que se tem quando se coloca a ideia de profecia de tudo isso mais. O próprio Kwisatz Haderach não é bem aquilo que se imagina. Como a gente acaba vendo nos outros livros, talvez o escolhido não seja a pessoa certa para fazer as coisas que a gente espera. A primeira coisa que eu destaco em Duna é o world building que esse livro faz. A construção desse universo é muito incrível, é uma coisa muito fora de série para qualquer outro tipo de história. E o mais interessante é que a narrativa não chega e começa a te explicar tudo o que está acontecendo para que tu entenda, bota um personagem para sentar e falar e explicar como se tu fosse um idiota que está chegando pela primeira vez nesse universo. Muito pelo contrário, ele meio que te joga despreparado no meio dessa narrativa e aos poucos tu vai conseguindo colar os pedaços daquilo que está acontecendo, vai começando a entender melhor o que está se passando nesse universo. Por isso que talvez muita gente meio que se sinta perdido no começo de Duna, porque é muita informação não bem digerida ou não bem passada para o leitor. Eu acho que isso é uma vantagem, eu sempre considero uma vantagem quando você não precisa ficar sentado ou usar um narrador ou usar uma personagem dentro da história para ficar te contando tudo o que está acontecendo logo nas primeiras páginas. É muito mais interessante quando tu vai entendendo aos poucos. É a mesma coisa que Game of Thrones fez. Game of Thrones faz isso muito bem nos livros da saga de Gelo e Fogo, onde eles vão te jogando as informações e aos poucos, com os outros pontos de vista, tu vai conseguindo contextualizar o que está acontecendo. Duna trabalha muito mais em 1 ou 2 pontos de vista no máximo, mas ainda assim você consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo ali ao longo da história. Mas essa construção de mundo, a gente vê muito mais se destacando as tramas políticas, as maquinações que acontecem e um foco muito forte na questão de religião nessa história. Nos aspectos messiânicos da religião e como a humanidade acaba endeusando muitas vezes um personagem que tem destaque, que tem um papel de liderança, com bastante foco na religião muçulmana. Tu vê que tem muitos aspectos que são puxados da religião muçulmana, mas claro, tem também muitos aspectos da religião cristã que se destacam ali. E aos poucos essa história vai evoluindo e se torna lentamente uma visão do papel de Deus no nosso universo. Nós temos todo esse pano de fundo de fantasia, de ficção científica, mas quando tu começa a ver os temas que são tratados ali e o texto quase sociológico do Frank Herbert, tu começa a ver que essa história tem muitas camadas além daquilo que a gente está vendo na tela, que são muito interessantes da gente analisar e da gente pensar sobre. Inclusive tem frases incríveis que eu levei para minha vida a partir daí, que marcaram muito quando eu li a primeira vez.
Um outro ponto muito interessante desse world building é como eles retratam as guerras. A gente tem muito menos aquela ideia de exércitos gigantes combatendo em planícies, ou como o Senhor dos Anéis, por exemplo, mostra, ou a gente não tem tanto aquelas estratégias de batalha de grandes grupos se brigando, mas a gente tem muito mais a luta entre guerrilhas, artimanhas para tentar derrubar um poder, e acaba focando muito mais nesse foco de guerrilha. Parece muito mais uma guerra do Vietnã, parece muito mais um conflito no Oriente Médio do que propriamente uma guerra aberta. Aos poucos, durante a construção desse universo, onde você começa a ver onde as peças vão se encaixando, onde você começa a entender melhor o papel de cada um dos personagens, o papel de cada uma das facções dessa história, é que você começa a ver as peças sendo preparadas no tabuleiro para as jogadas finais. É um jogo de xadrez gigante, basicamente. É muito interessante ver as outras peças se movendo e fazendo suas próprias maquinações e o que isso vai resultar no final. Além disso, muitas das coisas que a gente vai descobrindo sobre esse universo, a gente vai vendo só nas outras histórias e quando a gente começa a olhar para o passado. A própria história da Terra, como é que as religiões da Terra chegaram até esse futuro. A gente começa a ver a herança religiosa que esses povos levaram para esse futuro, mesmo a Terra não existindo mais, mesmo os massacres da Terra tendo sido esquecidos, a lembrança quase genética ainda vive. Então é possível ver as modificações que essas crenças sofreram ao longo de todos esses anos e o que elas se tornaram agora. E ao mesmo tempo é triste ver que no futuro as coisas meio que continuam iguais nesse sentido. E claro, toda a questão da tecnologia, como ela é utilizada, por que ela é utilizada daquela forma que nós vamos falar agora. Tecnologia, pra mim, é um dos pontos altos de Duna, é uma coisa que me diferencia de todas as outras ficções científicas. Eu gosto muito do Isaac Asimov, eu gosto muito de Star Trek, eu gosto muito de todas essas outras histórias, e elas têm muitas coisas em comum que elas utilizam. A tecnologia é muito estéril, a tecnologia é muito tecnológica, por assim dizer. Ela é a evolução dos computadores, ela é a evolução das inteligências artificiais, e é tudo muito limpo, é tudo muito estético, é tudo muito futurístico. Em Duna, eu quero dizer que a tecnologia é mais orgânica, ela é mais biológica do que ela é propriamente dita esterilizada, estética, futurista. Então, enquanto nós temos o motor de dobra que funciona de produtos nucleares em Star Trek, por exemplo, ou os motores de dobra das histórias do Asimov, que daí são motores de fusão e assim por diante, em Duna praticamente tudo isso foi abolido. E foi abolido devido a anos, décadas, quase centenas de anos de guerra santa que foi feita contra esse tipo de tecnologia. Eles basicamente baniram todos os computadores que calculavam, eles basicamente baniram todas as inteligências artificiais, porque a religião não permitia que elas existissem, porque eles consideravam que aquilo era blasfêmia. Então, para tentar ocupar o lugar dessa tecnologia que não existe mais, as pessoas se tornaram os computadores. Eles têm humanos modificados para fazerem cálculos absurdos em tempos mínimos, eles têm humanos ciborgues que são modificados geneticamente para serem mais fortes, para substituírem, por exemplo, a força de um robô ou a inteligência de um robô. E o mais interessante é justamente o sistema que eles utilizam para navegar pelo universo. Antigamente o clã de comerciantes que viajava pelo universo e que é a grande força motriz por trás da economia de Duna, eles utilizavam motores de dobra que utilizavam cálculos de computador e normalmente isso resultava na destruição de uma nave a cada 10 que faziam esse tipo de pulo, por algum conflito que acontecia na hora de fazer o pulo, e isso acabava não funcionando muito bem. Foi aí que eles criaram os navegadores, que são humanoides que utilizam o tempero para prever as possibilidades futuras de onde a nave deve ir. E eles orientam a nave qual é o caminho que eles têm que pegar no hiperespaço para chegarem lá de maneira segura. E isso funcionou, porque a partir daí nunca mais teve esse tipo de acidentes e eles acabaram abandonando os computadores que faziam os cálculos e utilizando esses humanoides que são os navegadores do clã. Então a gente vê essa integração do ser humano, claro, utilizando o tempero, que é um agregador, e que, claro, a exposição constante ao tempero acaba causando uma dependência. Essa dependência acaba alterando a forma física dessas pessoas, alterando sua percepção de tempo e espaço.
mas era o mais funcional que eles conseguiam. Então agora todo mundo utiliza esses navegadores e conseguem viajar instantaneamente para qualquer lugar do universo. Outro ponto muito interessante dessa tecnologia quase orgânica é, por exemplo, o traje dos Fremen. A gente tem que partir do princípio que eles moram em um planeta absolutamente deserto, árido, quase 0% de umidade, e a única umidade que eles têm mesmo, a única produção de água que eles têm vem do próprio corpo. Então eles utilizam esses trajes 24 horas por dia, e esse traje extremamente tecnológico absorve toda a umidade do corpo, todo o suor, toda a urina, até mesmo as fezes. Ele absorve tudo isso e transforma em água potável. É uma água com um gosto bem nojento, mas ela funciona porque mantém os Fremens vivos nesse ambiente extremamente inóspito. A gente tem toda essa ideia do corpo se transformando na própria subsistência, fazendo a própria subsistência, que é algo também muito impressionante e que traz mais para essa ideia de uma tecnologia biológica, uma tecnologia quase orgânica. E ao longo de todos os anos a gente vai vendo isso cada vez mais influente na história de Duna. É isso que destaca ela um pouco. Ela acaba se tornando uma história muito própria, com seus próprios conceitos, e que é difícil a gente ver hoje em dia mesmo na ficção esse conceito sendo absorvido por outras produções. O que é uma pena, porque é um conceito muito interessante e é algo que eu gostaria de ver mais. Como eu disse antes, Duna é um livro bem interessante, tem personagens muito gostosos de ler, tem uma trama que se desenvolve de uma forma, de um crescente muito bom, tem muito bem esclarecidos os primeiros, segundos e terceiros atos. E o primeiro livro é extremamente aventuresco, tem ótimos momentos de ação, tem ótimas histórias secundárias que se conta, tem ótimos personagens apresentados, tem um vilão filha da puta pra caralho que a gente adora ver. Toca levemente nessas ideias que eu comentei agora sobre messianismo, sobre religião, o que vai ficar muito mais intenso nos próximos livros. Eu acredito que nas mãos do Villeneuve a gente vai conseguir ver vários desses conceitos muito bem abordados. A gente já viu como ele trabalha muito bem com viagens temporais em A Chegada, aquela ideia de que o tempo não existe, que é uma coisa que o Kuzat Hedrati acaba fazendo muito, mas em todas as produções que a gente viu até agora, no filme do David Lynch ou na série de TV, não foi muito bem explorado. A ideia dele conseguir ver a ideia de ele conseguir visualizar as ramificações que cada ato dele vai ter no futuro, conseguir entender isso e aplicar isso para poder alterar esse futuro conforme ele acredita que vai ser o melhor futuro possível, é algo que eu acho que o Denis Villeneuve vai ter mais capacidade de demonstrar em um curto espaço de tempo. E eu espero que ele realmente aposte nisso. Que ele também consiga utilizar bem as Sandworms, que eu acho que foram um pouco apagadas em todos os outros filmes devido também à falta de tecnologia suficiente para mostrar isso de uma forma interessante. Realmente dá uma vontade de conhecer esses animais, conhecer melhor essas criaturas, ver de que forma ele vai abordar isso, acho que vai ser muito interessante. E tendo esse elenco extremamente talentoso, sabendo de um diretor que sabe trabalhar com eles, com uma fotografia inspiradora, como a gente já viu pelas primeiras fotos, eu acredito que nós vamos ter uma produção digna de concorrer a um Oscar, pelo menos, de fotografia. Vamos ter, depois de tantos anos, uma ficção científica concorrendo a melhor filme, e justamente de um outro diretor que já concorreu ao Oscar de melhor filme com A Chegada, um filme de ficção científica. Então eu espero muito que isso aconteça e que a gente consiga ver todo o potencial da história realizado numa obra cinematográfica. Por que eu acho que não vai dar tão certo? Porque nós estamos falando de um público médio que é preguiçoso demais de tentar entender ou de tentar apreciar uma história tão complexa. Como o próprio Villeneuve disse, esse é um Star Wars para adultos. Não vou falar mal de Star Wars, eu gosto de Star Wars. Star Wars é uma ótima ficção científica, divertidinha, uma aventura muito boa. Mas ele não tem de longe a capacidade criativa e nem não tem de longe o significado e o conteúdo dos livros do Frank Herbert. Star Wars é bom pra passar uma tarde, Duna é bom pra você ficar matutando, pensando e relembrando todas as vezes. E é por isso que eu acredito que a maior parte do público vai achar entediante, vai achar que o filme não explica muito bem as coisas, então não dá pra entender ele, é um filme muito confuso. Talvez uma indicação ao Oscar faça com que o filme acabe ganhando um pouco mais de brilho, acabe ganhando um pouco mais de interesse da população e até gere uma sequência a partir daí. Mas eu não tenho tanta confiança assim, se a gente parar para ver as maiores bilheterias de todos os tempos, ou a própria confiança dos estúdios em grandes projetos como esse. Mas se tudo der certo e o Denis Villeneuve fizer um bom trabalho, nós vamos ter pelo menos uma obra muito bem feita de Duna, e isso vai ser suficiente pra gente ficar feliz.
Pra finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre os outros livros. Eu só não sei quanto isso vai ser spoiler ou quanto você se importa com os spoilers. Se você já tá convencido e vai ler o livro, deixa pra lá. Assiste esse vídeo depois, assiste essa continuação depois, a gente pode discutir melhor os outros livros mais adiante. Mas se você ainda não se convenceu, eu posso falar um pouquinho mais e contar pra vocês o que acontece de interessante, o que motiva esses outros livros, por que tem 6 livros nessa série. Depois de Duna, dos eventos que acontecem em Duna, a gente tem o Messias de Duna. Essa história acompanha a elevação do Paul a um patamar de Messias, a própria cidade imperial. A cidade imperial acaba se tornando uma meca do universo, onde todo mundo começa a peregrinar para lá. Só que o Paul acaba vendo que o futuro está nublado. Ele não consegue ver muito no futuro, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer que pode destruir todo o futuro que ele planejou. Então, a partir daí, começa um jogo de tabuleiro, com várias teorias conspiratórias, várias tentativas de assassinato, várias tentativas de violência, enquanto ele precisa decidir o papel dele, se ele assume o papel de Messias e se torna um deus para essa população do Império, ou se ele abre mão de tudo isso. O que ele precisa fazer para que menos pessoas sofram? O terceiro livro, Filhos de Duna, narra a história dos filhos do Paul. Depois do seu desaparecimento, eles começam a ficar no centro de um conflito por quem deve suceder o Paul no poder, e acaba criando diversas conspirações novamente, com o foco nessas duas crianças que estão tentando descobrir o seu lugar no universo, até o momento em que o Leto II, o filho do Paul, decide que a única forma de conseguir salvar ele e a irmã dele, e praticamente todo o resto do universo para não cair nas mãos erradas, é se ele descobrir uma forma de prever o melhor caminho possível para a humanidade através do tempero. Eu tô sendo bem vago, tá? Eu não vou entrar mais em detalhes, porque tem muitas coisas interessantes que acontecem, mas esse final tem uma reviravolta muito interessante. Em Deus Imperador de Duna, nós avançamos 4.000 anos no futuro e nós vemos o Deus Imperador Duna Leto II, um meio homem, meio verme da areia, que previu um caminho perfeito para a humanidade e colocou eles numa estagnação ao longo dos anos. E para evitar que a humanidade entre em decadência, começam-se a criar novamente teorias conspiratórias, plots para tentar assassinar o Leto, que sabe que vai morrer em determinado momento. Ele só não diz quem está conspirando e quem é que vai fazer isso, na tentativa de libertar a humanidade desse caminho dourado que ele mesmo criou. E as Bene Gesserit também não estão muito felizes com esse caminho dourado do Leto II e vão criar uma certa oposição aos planos dele. O sexto livro dá mais um pulo temporal e mostra uma Duna praticamente destruída, com poucos vermes de areia, pouco spice, e a gente conhece uma menina que consegue invocar os vermes da areia. Claro que a gente começa uma outra batalha, dessa vez liderada pelas Bene Gesserit, contra uma irmandade de mulheres que tem como objetivo tornar todo mundo seus escravos através do poder do sexo. E o que acontece é que durante todos esses conflitos, Duna acaba explodindo. E aí por fim nós temos Chapter House Dune, o último livro da série. Esse último livro é o último livro escrito pelo Frank Herbert, depois o filho dele assumiu, mas eu nunca li porque eu não gosto dos livros do filho dele e não ouvi muitas coisas boas sobre, então eu preferi me focar só nas do Frank Herbert. E essa história mostra então o conflito final entre as Bene Gesserit e essa irmandade de mulheres pelo controle do último verme de areia vivo. É basicamente um jogo de gato e rato, onde as Bene Gesserit estão escondidas tentando decidir qual vai ser o golpe que vai salvar elas de uma vez. É interessante que todos esses livros desenvolvem talvez algumas tramas muito parecidas, mas todas elas têm acabam criando outros focos, outros significados e explorando outras facetas dos temas que ele aborda nas suas histórias. Duna é uma história incrível, é uma ficção maravilhosa, eu recomendo muito que vocês leiam. Nós temos links na descrição se você quiser comprar para o seu Kindle ou se você quiser comprar ele em versão física. Deem uma olhadinha ali. Se vocês ficarem curiosos, deem uma olhada nos filmes. Eu não recomendo particularmente, prefiro que vocês vão sem se contaminar. Ou leiam os livros primeiro, porque é muito decepcionante ver esses filmes e depois tentar ler, porque os filmes são muito ruins mesmo. As histórias não são tão boas assim. Então se você ler os livros, talvez você vai ter mais interesse de ver os filmes depois para ver como é que isso ficou adaptado. E vamos torcer para que Villeneuve faça um bom trabalho na sua adaptação. Deixa um comentário aqui no vídeo se você gostou disso, o que você gosta, você curte Duna, você quer saber mais sobre Duna? Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para ter mais vídeos como esse toda semana. E claro, se você quer conversar com a gente, vem para o nosso grupo fechado no Facebook. Se você tem interesse, também pode entrar no nosso apoia.se/canal SideQuest e nos apoiar com a partir de R$1 por mês. Até mais!